Aleluia. Pega comigo aí a tua palavra. Vamos abrir ela no livro dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Será uma noite maravilhosa para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. O tema dessa pregação é: na tribulação manifesta-se a glória de Deus. Amém? Na tribulação manifesta-se a glória de Deus. Fala para esse irmão, fala: é na tribulação que manifesta-se a glória de Deus. Fala: é na tribulação da sua vida que Deus quer manifestar a glória dele. Aleluia? Amém. Vamos entender o porquê nessa passagem. Atos 12, 1. Na mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo-o, pois, feito deter, lançou-no na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Vamos ler todo mundo junto o versículo 5, bem forte, vai lá. Mais uma vez, versículo 5. Aleluia. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes. Veio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo o anjo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram o portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? Vamos aplaudir essa palavra de Deus maravilhosa. Vamos dar uma glória a Deus nessa noite por essa palavra. Aleluia. Irmãos queridos, essa passagem de Atos 12, Jesus então já havia se elevado aos céus. Pedro e João cura aquele enfermo que estava à beira do templo. Começa uma perseguição sobre a igreja. Pedro e João é preso, apanham dos sumos sacerdotes. Eles proíbem Pedro, João e a igreja de pregar em nome do Senhor Jesus. Solta os discípulos mais uma vez. E aí no capítulo 12, eles continuam pregando. Eles prendem Pedro novamente. E prendeu também Tiago, irmão de João. Nessa mesma ocasião, qual ocasião? Nesse mesmo período de perseguição, Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. E Herodes aqui representa Satanás, que tentando maltratar os membros da igreja. Essa igreja aqui em Mateus 16, versículo 18, Jesus diz: as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela.
Então Herodes aqui representa Satanás, aqui aquele que se levanta contra tudo que vem de Deus, e começa a perseguir a igreja, começa a perseguir. Assim mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando a guarda com 4 piquetes. Na verdade tinha 16 soldados. Pedro estava algemado pés e mãos, e além das algemas haviam 16 soldados olhando ele, para que após a festa dos pães ázimos, pães sem fermento, Pedro também pudesse ser morto pelos judeus. Mas aleluia, aleluia, enquanto eles estavam presos, olha só o versículo 5. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor de Pedro. Que nessa noite nós possamos sair desse grupo de oração entendendo algumas coisas. Primeiro, Satanás vai sempre se levantar contra tudo e todos aqueles que querem servir a Deus. Amém? Você está compreendendo que Satanás vai tentar se levantar contra mim e contra você de uma forma ou de outra, porque nós tomamos a decisão de buscar o Senhor, aleluia? De que forma que ele vai tentar se manifestar? Pode ser através de uma enfermidade, pode ser através de um desemprego, pode ser através de uma opressão, pode ser através, inclusive, como vai lembrar Jó, lembra do livro de Jó? Nós vamos pegar ele depois. Então ele vai se levantar. O importante é nós sabermos que há um Deus a nosso favor. Fala para esse irmão: um Deus contigo. Por isso não se desespere. Pedro foi lançado à prisão, mas na prisão nós não ouvimos nenhuma reclamação de Pedro, aleluia. A diferença entre mim e você, entre nós e Pedro, é essa: que os primeiros cristãos, quando eles eram atacados, eles louvavam a Deus. E o que acontece conosco é que com uma perseguição, nós corremos o grande risco de blasfemar contra Deus e reclamar. Sim ou não? Fala para esse irmão: nós temos que aprender nessa noite a dar glória em todas as coisas. Fala para esse irmão: a dar graças em todas as coisas. Quando tudo dá certo na nossa vida, mas quando tudo não dá certo na nossa vida. Então eu vou dizer para você assim, ó: quando tudo dá certo na nossa vida, nós temos que dizer o quê? Glória a Deus, amém? E quando tudo dá errado na nossa vida, amém? Quando tudo dá certo, quando tem dinheiro no banco, quando está zerado, quando está de carro, quando está a pé, aleluia. Quando tem comida na despensa, quando não tem nenhum ovo frito, quando tem a conta para pagar o dinheiro, para pagar a conta, e quando não tem, quando estamos com saúde, quando estamos enfermos, quando nasce alguém, quando morre alguém, aleluia. Fala para esse irmão: você está compreendendo? Isso é libertação. Deus já está libertando pessoas aqui. O Senhor nessa hora, Ele já está libertando pessoas aqui no nosso meio. Pessoas que achavam que tudo que vinha de ruim, você achava que era de Deus, mas não vem de Deus, porque de Deus não pode vir o mal. Mas eu e você podemos aproveitar as situações que não são tão legais para nós e fazer dela um trampolim para chegar mais próximo de Deus. Enquanto Pedro estava preso, aleluia, tinha uma igreja, versículo 5, grave esse versículo 5 no teu coração hoje. Mas, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Esse mas, ele apaga toda a primeira frase. Quem é professor aqui sabe, as meninas que estão aqui que são professor.
O autor relata uma situação, mas depois ele coloca um ponto final e um mas. Esse mas apaga toda a primeira parte. Sim, Pedro estava preso, Tiago havia morrido, Pedro iria ser entregue a Herodes e aos judeus, mas... Fala para esse irmão, tem um mas aí na história, oh, glória a Deus. Fala, tem um mais na sua vida aí. Ele era assim, ela era assada, ele era desse jeito, ele era um beberrão, ela era, mas entrou um Deus na vida e mudou tudo. Pedro estava já para ser entregue no dia seguinte. Olha o que vai dizer a palavra. Fala para esse irmão, Deus não atrasa, Ele sempre chega na hora certa. Fala, Deus não está atrasado na sua vida, Ele sempre chega na hora certa. Fala, Deus não está atrasado na tua história, é que a glória que Ele quer manifestar é grande demais. Aleluia. Rígio, mas talvez isso, Pedro já estava para ser entregue, mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Tinha uma igreja orando fervorosamente. Eu não sei se você está compreendendo que quando nós dizemos igreja, nós estamos dizendo, São João Paulo II vai dizer que nós somos a igreja de Deus, povo de Deus. Tinha uma igreja que orava. Pedro estava aprisionado com 16 soldados e 2 algemas, mas tinha um povo rezando em favor dele. Quando eu e você rezamos em favor da nossa família, algemas caem por terra. Quando eu e você rezamos e oramos pela nossa história, ou por alguém que nos pediu oração, Satanás, ele é derrotado. Quando tem alguém que ora fervorosamente, e Deus escuta e envia anjos para nos libertar. Quando tem uma igreja que se une para adorar, para orar, não tem algema que fica de pé, não tem portão que não se abra, não tem soldados que não se cochilam diante da presença de Deus. Eu não sei como está a tua família, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a sua situação, o seu coração. O que eu sei é que uma oração fervorosa traz libertação das cadeias. Pergunta para esse irmão, tem prisões que precisam ser quebradas na tua vida e na sua família? Sim ou não? Tem vícios que precisam ser quebrados? Tem libertações que precisam acontecer? Tem opressões? Tem situações de ocultas que precisam vir à tona hoje? Tem perseguições? Tem pessoas que estão desencaminhadas na sua vida, na sua família, como na minha, sim ou não? Então uma oração fervorosa é capaz de alcançar o coração de Deus e libertar Pedro. Diferentemente de Paulo e Silas, que orava e adorava a Deus à meia-noite, aqui não relata que Pedro estava orando. Aqui cita a oração fervorosa da igreja. Havia uma igreja fervorosa. No ano de 1930, o Papa João 23, na época era cardeal, não era Papa ainda, tinha uma ilha na antiga Iugoslávia. Tinha mais ou menos 300 pessoas nessa ilha. E nessa ilha não tinha cadeia. Nessa ilha não tinha hospitais. Porque nessa ilha, quando uma pessoa da comunidade dos 300 ficava doente, reunia os 299 na casa dela e clamava a Deus, e Deus curava. Os policiais dessa cidade, dessa pequena vila, a função deles era ajudar as senhoras que faziam compra no mercadinho a levar as sacolas, porque não tinha o que fazer. Porque nessa ilha tinha um povo fervoroso. Porque nessa ilha tinha um povo ardoroso, que acreditava que Deus podia fazer tudo na vida deles. Então, se tinha um enfermo, todos iam para lá e oravam e a graça acontecia. É tanto que o Papa, depois ele se transforma em Papa,
e ele vai pedir um novo Pentecostes, ele vai pedir um derramamento do Espírito Santo para a igreja. Essa ilha era assim, porque haviam ali 300 pessoas batizadas no Espírito Santo. Essa igreja estava fervorosa, porque havia uma igreja cheia do Espírito Santo. Fala para esse irmão, o segredo é ser cheio do Espírito Santo. Fala, você só vai conseguir ter uma oração fervorosa se você for cheio do Espírito Santo. Aleluia. Desde a prisão a igreja intercedia por Pedro. E aí Deus envia os anjos quando nos colocamos em oração. Aleluia. Ah, irmão, se nós soubéssemos aproveitar a doçura que é a palavra de Deus. Pedro dormia entre dois soldados, mas enquanto Pedro dormia entre dois soldados, tinha uma igreja acordada. Talvez eu e você, ou talvez muita da nossa casa continua dormindo numa hora como essa, mas enquanto nós estamos aqui acordados intercedendo, talvez por muito tempo eu e você também dormimos na fé, sim ou não? Mas chegou um tempo que tinha alguém orando por nós e a graça nos alcançou. Pedro estava dormindo entre os soldados, dormindo entre os inimigos, mas a oração fervorosa de uma igreja, aleluia, foi capaz de enviar um anjo lá e tirar Pedro da boca de Satanás. A tua oração nessa noite, a minha oração nessa noite, ela pode chegar aonde nós nem imaginamos, ela pode alcançar pessoas a quilômetros de distância. A nossa oração fervorosa hoje pode chegar e arrancar pessoas que estão no adultério nessa hora, pessoas que estão mesmo no vício nessa hora. Uma oração fervorosa, ela pode chegar num momento como esse agora, lá dentro do ocultismo, e arrancar pessoas que estão amarradas lá nessa hora. O Senhor é poderoso para ir lá na casa do inimigo e arrancar, como arrancou das garras de Satanás a vida de Pedro, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Fala para esse irmão, você é igreja. Aleluia, fala, toma posição de igreja. Glória a Deus, você não é qualquer um. Fala para ele, você não é qualquer um. Você tem autoridade em nome do Senhor. Você tem autoridade, nós temos autoridade. Quanto mais tribulação, mais deve ser o fervor da nossa oração. Aleluia. Quanto mais tribulação, mais oração. Mas o que acontece comigo, com você é o contrário. Mais tribulação. Hoje eu ouvi uma frase assim: aonde está Deus diante de uma determinada situação de uma pessoa? Falei, Deus continua no mesmo lugar. Onde você está? Deus está no trono, aleluia. Mas onde você está nesse meio? Você quer um Deus que, parecendo da lâmpada do Aladim, que a gente arrisca, faz 3 pedidos, usa dele, nós somos o Deus e ele é o nosso capacho? Ou você quer um Deus, aleluia, todo poderoso, para que nós possamos mesmo servi-lo e amá-lo? Alguns olharam para mim esses dias, né? Depois do vento lá que caiu em cima da árvore, em cima do carro. Falou, Ísio. Eu falei, glória a Deus. Eu quero, é interessante, Deus permite certas coisas para nós darmos testemunho. Porque eu iria entrar no carro ali, que se fosse mais 30 segundos, a árvore tinha caído em cima de mim, porque eu já ia tirar o carro. Então, enquanto estava eu e a Marli, as crianças assim na área, nós vimos a árvore caindo, e eu falei, eita, glória a Deus. Caiu. Eita, desse jeito. Com esse sorriso. Falei, amor, caiu, glória a Deus. Aleluia. E começamos a repreender, porque nós também sabemos, além de toda a questão da natureza, nós sabemos a fúria de Satanás contra um homem ou contra uma mulher de Deus. Mas ele não pode nos tocar. Ele não pode. E eu disse, seu cachorro, agora nós vamos para cima. Se você pudesse alguma coisa, você tinha destruído tudo, mas Deus não permitiu. E nós vamos para cima. E nós vamos para cima. Porque ele sabia que 2 dias depois teria uma eleição na diocese, e o Senhor ia levantar mais uma vez esse grupo de oração para ter um coordenador diocesano, com um vice-coordenador diocesano, que hoje saiu o André. Eu queria dizer para você, não tenha medo. Diga para esse irmão, não tenha medo. Segura na mão dele e diga, não tenha medo.
das investidas do demônio. Não, dá para convencer ele, dá para convencer. Desse jeito você está passando medo para ele. Fala assim: não tenha medo, querido. Oh glória, das investidas do demônio. Porque há um Deus com você. Há um Deus para te libertar nessa noite. Há um Deus querendo arrancar a opressão na tua vida. Repete para ele, levanta, vamos ficar de pé. Já que você sentado, você não está dando conta, levanta então. Oh glória. Eita laxere. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem pessoas oprimidas na tua família, sim ou não? Tem pessoas nos vícios na tua família, sim ou não? Tem pessoas com pensamento suicida na tua família, você se recorda? Tem pessoas que estão se sentindo amarrado na tua casa, sim ou não? Tem pessoas que estão sendo perseguidas por demônio na tua família, você se recorda disso, sim ou não? Aleluia, então o Senhor trouxe você aqui hoje para te libertar. Eu sinto meu coração e nessa noite o Senhor vai manifestar o teu poder e a sua glória para desamarrar todos aqueles que chegaram aqui amarrados. O Senhor nessa noite, com o sangue de Jesus, pelo poder da oração fervorosa, Ele vai arrancar a algema da tua família e da tua linhagem de família nessa noite. O Senhor nessa noite, Ele vai restaurar famílias, Ele vai devolver fé, Ele vai devolver matrimônios que chegaram aqui acabando nessa noite. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor tem planos para a tua vida. Não importa, talvez você chegou aqui hoje dizendo: Ísio, eu cheguei aqui aprisionado, a minha casa está aprisionada, na minha família está aprisionada, o vício está matando a minha família, Ísio, o ocultismo, Ísio, a depressão, Ísio, os pensamentos de suicídio estão acabando com a minha família. Olha, na minha linhagem de família, pai, mãe, avós, bisavós, olha isso vem acontecendo. Eu quero dizer para você uma palavra que vem ao meu coração: basta. Deus diz um basta na tua família hoje. E Ele te arranca e portões vão ser abertos. Porque tinha um povo que orava ardorosamente. E orar ardorosamente não significa falar alto, é que eu falo alto. Significa orar com o coração. Aleluia. De repente, as coisas de Deus acontecem assim, de repente. De repente veio o Espírito Santo. De repente veio o anjo do Senhor. E uma luz brilhou no cubículo. Uma luz brilhou. Olha para esse irmão e fala: o Senhor disse: seja a luz do mundo. Fala: você precisa brilhar. Em qualquer cubículo por onde você vai. Qualquer cubículo. Qualquer lugar por onde você vai. Brilhou uma luz naquele lugar, porque ali tinha um homem de Deus e o anjo chegou. Uma luz brilhou, e caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te. Abriu o portão de ferro, abriu sozinho. Então Pedro, voltando, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. O Senhor livrou. E o Senhor quer me livrar e te livrar nessa noite de toda a expectativa de Satanás que ali usando do povo judeu. E eu quero que você vire a página para você ver o que aconteceu com esse rei e o que já está determinado para Satanás e seus anjos. Versículo 20. Olha como morreu o perseguidor. Ora, Herodes estava irritado contra os habitantes de Tiro e Sidônia, mas estes de comum acordo apresentaram-se diante dele, e depois de persuadir Blasto, camareiro real, começaram a pedir a paz. Com efeito, a região dele se abastecia no território do rei. No dia marcado, Herodes revestiu-se de os trajes reais e tomou lugar na tribuna, começando a falar à multidão. O povo se pôs a aclamar: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, porém,
feri o anjo do Senhor pelo motivo de não haver dado glória a Deus. Assim, roído de vermes, expirou. Amém? Ele queria a glória para ele. De quem deve ser a glória? De quem deve ser a glória? Levanta a tua mão comigo e fala: glória a ti, Senhor. Glória somente a ti e a mais ninguém, Senhor. Fala comigo: o inimigo quer ser adorado, mas só o Senhor é Deus de poder. Só o Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Bendito seja o teu nome. Levanta tuas mãos comigo e diga assim: Senhor, eu entrego a minha família nessa noite, toda a minha casa, os meus familiares, os meus antepassados, toda a minha árvore genealógica. Ó Senhor, visita os meus bisavós, tataravós, avós, meus pais, vivos ou falecidos. Liberta-nos, Senhor, de todas as consequências de pecado, vícios, de toda busca pelo ocultismo. Que o Senhor nessa hora cele, corta e arranca as algemas da minha linhagem de família.